Salve concurseiro, concurseira, seja muito bem-vindo ao nosso canal. A mais um vídeo aqui do canal do professor Marcelo Adriano, na nossa primeira aula de Direito Processual Penal. Se você não assistiu o vídeo introdutório, eu te recomendo fortemente, porque lá eu explico como estudar o Direito Processual Penal. São dicas valiosas e importantes que vão te permitir ter um rendimento muito maior e, consequentemente, um aprendizado muito mais rápido, quebrando, o que nós faremos a partir de agora, alguns paradigmas, principalmente com relação à importância da letra de lei, que é fundamental. Como os nossos vídeos serão curtos, diretos e objetivos, para que nós possamos ir direto ao ponto para a sua aprovação, eu não vou ficar discorrendo sobre isso aqui. Volta lá, entenda e depois vem para cá para a gente bater um papo. Tá? Como disse, a letra da lei é fundamental e é com base nela que nós vamos estudar. Porém, só a letra da lei pode me enganar, como nós veremos aqui daqui a pouco. Ela pode me enganar, porque, por exemplo, existem normas aqui que não foram recepcionadas pela Constituição. Então, é muito importante, nesse primeiro momento, você assistir a aula como um todo, entendendo o processo penal, os seus principais institutos, e depois você vai direto na letra da lei e foca na letra da lei, ok? O que nós veremos hoje, afinal de contas? Ora, das disposições preliminares, a aplicação e a interpretação da lei processual penal. Então, quando isso é cobrado, isso chove em prova. Chove em prova, pode ter certeza absoluta. Por isso a importância de focar a letra da lei. O que nós faremos? Focaremos na letra da lei, faremos as explicações dos principais institutos e depois veremos algumas questões, isso mesmo, para ver como isso pode ser cobrado. E você vai ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Muito pelo contrário. Vamos lá então entender esse primeiro dispositivo. Tá lá no artigo 1º do Código de Processo Penal, aplicação da lei processual penal no espaço. Como assim no espaço? Ora, espacialmente, onde será aplicada a lei. Tá? Em que espaço? Nós não vamos aqui entrar nos detalhes que você aprende lá no direito penal, porque isso, em regra, não cai aqui no processo penal. Tá? Então não cai. O indivíduo, no navio, não sei aonde, no máximo quando falarmos lá de competência, e aí nós veremos as situações da competência em si, de aplicação da lei processual penal, de quem é a competência ou não é que nós veremos esses detalhes. Aqui não. Aqui se fala só sobre a aplicação de forma geral, espacial, ou seja, e aí, em regra, vai ser aplicado dentro do território nacional, ok? Vejamos o que diz a letra da lei, então, para que nós possamos entender. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código. Isso quer dizer que o CPP é a regra. É a regra. Ok? Ressalvados. Opa! Então tem ressalva. Consequentemente é porque tem exceções. Quais são essas exceções? E aqui vai a dica. Presta atenção. Normalmente é a letra de lei, minha gente. Ou então um exemplo que bate na cara da letra de lei e você consegue responder com muita facilidade. Por isso que eu tenho que focar na letra de lei. Tá? Mas é importante você entender também, porque pode vir uma questão um pouco mais rebuscada, trazendo princípios, né? Que o princípio aplicável aqui é o da territorialidade, ou seja, soberania nacional. Dentro desse princípio da territorialidade, o processo ocorrerá no Brasil segundo as leis brasileiras, ou seja, segundo o Código de Processo Penal como regra. Então, o princípio da territorialidade. É dentro do território nacional, quem manda? Quem manda é o Brasil. Quem manda é o Brasil. E qualquer processo que ocorra aqui será considerado, então, será realizado, melhor dizendo, como regra segundo o Código de Processo Penal. Tá? Mas o que é território mesmo? Vamos ver rapidamente para entendermos o que é território. Vamos lá. Duas possibilidades para interpretação. Tá? Primeiramente, o viés penal. Extraterritorialidade é da lei penal, que gera a possibilidade de aplicação da lei processual penal a crimes ocorridos fora do território nacional, desde que o processo ocorra no Brasil. Por exemplo, atentado contra a vida e liberdade do presidente da República, crime contra a administração pública direta ou indireta, crime contra a administração pública por quem está em serviço, crime de genocídio quando o agente for brasileiro ou que resida no Brasil. Veja, uma coisa é a extraterritorialidade da lei, outra coisa é o processo acontecendo.
Se o crime ocorrer fora do Brasil, pode-se aplicar a lei penal por intermédio do processo penal brasileiro? Sim, se o processo ocorrer dentro do território nacional. Que é território nacional, não se preocupe com isso, por enquanto, ok? Então, esse viés penal olha onde ocorreu o fato criminoso e não olha para o processo. Outro ponto também importante, tá? É com relação ao viés processual. Aí sim, territorialidade. Define em que local a legislação processual penal brasileira, o CPP, será aplicado, ou seja, território nacional. Não há previsão legal de aplicação do CPP fora do território nacional. Não há. Agora, veja, pode ser um território por extensão? Pode, mas você não precisa se preocupar com esse conceito. Isso você aprende lá no direito penal. Quais são essas possibilidades? Tá? São 3 possibilidades doutrinárias, quando, por exemplo, o Brasil está ocupando um território estrangeiro militarmente. Tá? Então, se ocorre um processo lá, o Brasil pode realizar esse processo lá? Em teoria pode, não está descrito aqui. Esse é um dos exemplos, tá? Invadindo um outro território. É uma possibilidade, certo? Vamos lá, presta atenção então agora. Princípio da territorialidade absoluta, ou seja, o local rege o ato, expressão da soberania nacional. Em regra, não cabe adotar lei processual penal de país estrangeiro no cumprimento de atos processuais do Brasil. Porque quem manda é o Brasil. Então, em regra, de novo, não cabe adotar lei de outro país dentro do Brasil. Tá? Não cabe. Agora, o próprio Código de Processo Penal traz algumas exceções a essa regra. Quais são essas exceções? Presta muita atenção. Primeira exceção, tratados e convenções e regras de direito internacional. Então, se o Brasil for signatário de um tratado, convenção de direito internacional, o Brasil vai ter que aderir, vai ter que aceitar. Tá? Ou ainda, regras de direito internacional. Vamos ver aqui o que a Constituição traz sobre isso, muito direta e rapidamente. Vamos lá. Artigo 5º, parágrafo 2º. Os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados e dos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil seja parte. Tá? Seja parte. Além disso, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes a emendas constitucionais. Então, também um direito constitucional aí. Só para você entender que isso está calcado na própria Constituição. Ok? Vamos lá, então, no parágrafo 4º agora. O Brasil submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, cuja criação tenha manifestado adesão, também emenda constitucional. Lembra das regras de direito internacional? Não vamos entrar aqui na regra do TPI, porque isso é questão de direito constitucional, é só para você conhecer. Olha o que diz o artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos e atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Entendemos? Então, quem vai deliberar sobre isso? O presidente, como representante do Brasil, ele assina, ele vai aderir, mas quem tem que ratificar é o Congresso Nacional. E compete privativamente ao presidente da República celebrar tratados, convenções, atos internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional. Então, o presidente vai lá, assina, e o Congresso vai e ratifica. Não é retifica, é ratifica. Confirma, ok? Vamos lá, presta atenção então, ó. Para que um tratado ou convenção tenha validade, ele deve ser ratificado internamente por decreto legislativo. Exemplo, a Convenção de Viena sobre relações diplomáticas assegura ao diplomata imunidade jurisdicional penal, sujeitando a jurisdição do Estado que representa. A garantia se estende aos agentes diplomáticos e funcionários de organizações internacionais, quando em serviço, incluindo seus familiares. São assegurados a essas pessoas inviolabilidade pessoal, já que não podem ser presas ou submetidas a qualquer procedimento sem autorização do seu país. Olha aí que interessante. Então, se um representante diplomático cometer um crime no Brasil, a despeito da gente acabar de ter lido que ao processo penal se aplica o Código de Processo Penal, ele não vai efetivamente ser punido conforme a nossa legislação. Ele vai responder pela legislação dele porque ele tem a chamada imunidade penal e imunidade diplomática.
Lembrar que isso se estende também aos funcionários da ONU. Exatamente. Tá? Regras de direito internacional podem preencher, então, as lacunas de forma subsidiária. Tá? Então, tratados, convenções e regras de direito internacional serão exceção. Como isso pode ser cobrado? Pelas expressões tratado, convenção ou regra de direito internacional. Virá dessa forma. Ou, no máximo, uma historinha contando esses casos que eu falei para vocês. Como, por exemplo, um diplomata de determinado país faz isso ou faz aquilo, como será, então, o tratamento dado a ele aqui no Brasil. Ok? Então, essa é a primeira exceção. Decora aí. Tratado, convenção e regra de direito internacional. Não se aplicará ao Código de Processo Penal se o fato em si for abarcado por um desses instrumentos. Tudo bem? Segunda exceção. Anote aí, bem, com muita atenção, melhor dizendo. Vamos lá. As prerrogativas constitucionais do Presidente da República, dos ministros de Estado nos crimes conexos com o Presidente da República e dos ministros do Supremo Tribunal Federal nos crimes de responsabilidade. São os crimes políticos, vamos assim dizer, são infrações político-administrativas. Quando se comete crime de responsabilidade, não é o crime que a gente aprende lá no direito penal, fato típico, antijurídico e culpável. Na realidade, é uma infração político-administrativa definida em lei. Quando essas autoridades cometem esse tipo de crime, eles não são julgados segundo o Código de Processo Penal pelo Poder Judiciário. Eles são julgados pela esfera legislativa. Se for Presidente da República, Senado Federal, a autorização é dada pela Câmara de Deputados e o julgamento feito pelo Senado Federal sob presidência do Presidente do Supremo Tribunal Federal. Se por acaso for um governador, será julgado pelos crimes de responsabilidade pela sua respectiva Assembleia Legislativa da mesma forma. Se for um prefeito, pela Câmara Municipal. Se for o governador do Distrito Federal, pela Câmara Legislativa. Câmara Legislativa, ou seja, o órgão legislativo respectivo. Então, esses caras, eles, pelo crime de responsabilidade, tá? Porque eu tenho crime comum e crime de responsabilidade, certo? Quando falarmos de competência, vamos aprofundar um pouco disso, ok? Então, crime de responsabilidade por determinadas autoridades, quem julga? O Poder Legislativo. Escapam, então, do Código de Processo Penal. Porém, aqui uma pegadinha interessante. Por que é interessante? Porque o Código de Processo Penal está desatualizado. Por que desatualizado? Porque ele só trouxe essas autoridades aqui, quando na realidade a Constituição Federal de 88 ampliou esse escopo por intermédio do artigo 52. Veja que compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, nos crimes da mesma natureza, conexo com aqueles. Então veja, ministros de Estado, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica e os equiparados a ministros de Estado, tá pessoal? Aquele que é equiparado a ministro de Estado. Se eles cometerem o crime de responsabilidade sozinhos, eles não serão julgados pelo Senado Federal, tá? Não serão julgados pelo Senado Federal. Porém, se eles cometerem conexos com o vice ou com o presidente da República, eles serão julgados junto com esses pelo Senado Federal. Se o presidente e o vice cometerem um crime sozinhos, serão julgados pelo Senado Federal. Tá? Então, essas autoridades. E aí você estende isso para as autoridades estaduais e municipais, no caso, prefeito e governador. Só que, como disse, foi ampliado esse escopo pela própria Constituição no artigo 52. O que eu encontro lá no artigo 52? Processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros do Conselho Nacional de Justiça, do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Então, eu tenho aqui o STF, serão julgados também pelo Senado, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o AGU, ok? 3, 4, 5 tipos de autoridade. As autoridades, se cometerem um crime de responsabilidade sozinhos, não precisa ser em conexão com o presidente da República, também serão julgados ali pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Entendemos? Então essa é uma exceção. Detalhe, crime de responsabilidade cometido por essas autoridades não se aplica, então, ao Código de Processo Penal, e sim julgado pela Câmara, pela instância legislativa, vamos assim dizer, ok?
Última possibilidade aqui, última exceção, vamos assim dizer, exceção válida, tá? Os processos de competência da Justiça Militar. Então, os crimes militares são julgados pela Justiça Castrense, a Justiça Militar, segundo o CPPM. Detalhe, não é crime cometido por militar, é crime definido como crime militar, ou seja, a conduta é definida como crime militar. Por quê? Porque o paisano pode cometer crime militar e ele será julgado pela Justiça Militar. Detalhe, paisano civil nunca é julgado por Justiça Militar Estadual, tá? Só por Justiça Federal. E o militar, ele pode cometer crime comum e ser julgado pela Justiça Comum. Tá? Então, há que se fazer essa diferenciação. Não é para julgar militar, é para julgar crime militar. E aí, não é que o cara vai escapar, ele vai ser julgado segundo outra norma, que é uma norma diferente, um pouco diferente, que é o Código de Processo Penal Militar, o CPPM. Então, ele vai ser julgado sim, ok? Vamos lá. Outra pegadinha, olha aqui que pegadinha, olha aqui, os processos de competência do Tribunal Especial. Isso não foi recepcionado pela nossa Constituição, mas está lá, ou seja, risca isso do seu Código de Processo Penal, porque você não precisa nem ler, tá? Nem ler. É óbvio que existe banca que vai colocar, segundo o Código de Processo Penal, a gente entra com recurso. Por quê? Porque não foi recepcionado, tá? Um outro detalhe aqui que também nos engana bastante, é quando se fala, tá, dos crimes dos processos por crime de imprensa. A DPF 130, por maioria absoluta do Supremo Tribunal Federal, declarou a lei de imprensa incompatível com tal atual ordem constitucional, ou seja, não foi recepcionada. Consequentemente, como os itens 4 e 5 não foram recepcionados, esse aqui também não, esse dispositivo também não. Então, risca aí da sua lei, porque esses dispositivos você não deve nem ler, porque não foram recepcionados. Tá? Isso em regra. Tudo bem? Vamos lá. Exceção doutrinária. Existe uma exceção que é doutrinária, que não está no CPP, mas pode ser cobrada em prova? Sim, a exceção doutrinária são as leis especiais. As leis especiais, como por exemplo a lei de drogas, ela pode trazer, presta atenção, ela pode trazer regras específicas para o julgamento daquele tipo de crime. Melhor exemplo, lei de drogas. Tá? A lei 9.099, nas infrações de menor potencial ofensivo, tem um regramento completamente diverso do Código de Processo Penal. Então também é uma exceção, só que aí um detalhe. Quando existe lacuna, subsidiariamente, se aplica o Código de Processo Penal também. Então veja, no caso das leis especiais, não é que está se furtando a aplicação da lei, não. Será aplicada a lei. Só que não o Código de Processo Penal, aquele regramento específico. E quando necessário, naquilo que faltar, naquilo que essa lei não abranger, utiliza-se então de forma subsidiária o Código de Processo Penal. Entendeu? Então anotem aí a última exceção, que é a exceção doutrinária. E essa exceção doutrinária traz as leis especiais, tá? Como, por exemplo, a lei de tóxicos, que eu trouxe aqui para vocês, tá? A lei 4898, a lei 9099. Fique atento que, em regra, as disposições do CPP são aplicáveis a esse processo de forma subsidiária, ou seja, em relação àquilo que a lei não dispuser. Entendeu? Então, ocorreu um crime de droga, tá? Você é o juiz. O que vai acontecer? Você não vai usar o Código de Processo Penal. Você vai usar a lei de drogas. Mas falta isso aqui. Como é que eu vou resolver? Vamos ver se tem no Código de Processo Penal? Está aqui. Então, vou usar o Código de Processo Penal de forma subsidiária. Para finalizar esse nosso primeiro encontro sobre processo penal, vamos responder então algumas questões bem rapidamente, direto ao ponto, hein? Para que você arrebentar na sua prova. Vamos lá. Doutor Frederico, juiz da primeira vaga, Vara Criminal de Teresina, Piauí, após denúncia do Ministério Público e toda a sequência de atos processuais que permeiam o processo, julgará o acusado quanto à aplicação e à eficácia da lei processual penal no tempo e no espaço. Marque a alternativa correta. Vamos focar só nas alternativas de espaço, porque no tempo nós não vimos ainda. O Código de Processo Penal possui validade em todo o território nacional e também no estrangeiro, desde que o crime tenha sido cometido por brasileiro. Item falso. Por que item falso? Presta atenção. Veja aqui, se aplica o Código de Processo Penal? Claro que se aplica, mas eu agora estou em um viés, vou ler de novo. Você dita para mim, por favor.
Ok? Alternativa A. O Código de Processo Penal, de novo. Alternativa A. O Código de Processo Penal possui validade em todo o território. Oh, porcaria. Vou ler a questão completa. Questão aí na sua tela. Dr. Frederico, juiz da primeira vara criminal de Teresina, Piauí, após denúncia do Ministério Público e toda a sequência de atos processuais que permeiam o processo, julgará o acusado. Quanto à aplicação e eficácia da lei processual penal no tempo e no espaço, marque a alternativa correta. Aqui é uma primeira observação de como responder questões. Minha gente, não leia isso aqui. Eu leio de forma didática porque é sequência. Vá direto ao pedido, porque na maioria das vezes as alternativas não dependem do pedido e você está perdendo tempo. E lembra o que eu falei para vocês lá na aula introdutória, não a de direito, na aula introdutória que eu expliquei como estudar, que o que te passa é o ponto. Forma de obter mais pontos é ter mais tempo. Então, uma forma de ter mais tempo é pular. Se você precisar voltar para buscar uma informação, você não está perdendo tempo mesmo assim, porque você já leu a alternativa. Então, bizu, importante. Vamos lá, alternativa A. O Código de Processo Penal Brasileiro possui validade em todo o território nacional e também no estrangeiro. Item falso, no estrangeiro não. Aplica-se em todo o território nacional. A extraterritorialidade da lei é penal quando o indivíduo comete um crime lá fora e pode ser aplicada a lei brasileira desde que seja no processo brasileiro e que ele tenha adentrado no território nacional de alguma forma. B. A lei processual penal brasileira aplica-se a todas as infrações cometidas em território brasileiro ou em solo estrangeiro? Não, nós vimos que existem exceções. Tratados, convenções e regras de direito internacional. Veja que esse é o tipo de questão difícil, viu? Normalmente as questões são mais fáceis. Olha aí, então não é para todas as infrações, porque nós vimos que existem exceções. Tratados, regras e convenções, tratados e convenções internacionais. Além disso, direito é o direito internacional, certo? Então são as 3 exceções. Além disso, lei militar, lei penal militar, né, o crime militar, melhor dizendo, e o crime de responsabilidade, que é julgado pela esfera política. Então, exceções existem, por isso o item errado. Os tratados e convenções internacionais sobre matéria processual não podem ser aplicados no Brasil em nenhuma hipótese, errado. E nós vimos aqui a regra constitucional, por isso que eu trouxe para vocês. A Constituição autoriza, desde que firmados pelo presidente da República e ratificados pelo Congresso Nacional por intermédio de decreto legislativo. Então, item errado também. Vamos lá. O processo penal da competência da Justiça Militar não será julgado pelo Código de Processo Penal. Olha que delícia, e tem certo. Aos crimes previstos em leis especiais não se aplica o Código de Processo Penal, se aplica sim, de forma subsidiária. De forma subsidiária, viu que facinho? Vamos imaginar que você não soubesse e não tivesse entendido todas as outras alternativas, e a gente vai falar disso quando falar lá sobre técnicas de estudo. Você conseguiria chegar a essa alternativa aqui facilmente, porque aqui está na letra da lei. O processo penal militar não será regido por esse código, é outro código. Tá? Então, bem simples aí. Vamos para a próxima questão, confirmando aí letra D, o nosso gabarito. Questão aí na sua tela, vamos lá. Em havendo conflito entre o Código de Processo Penal e uma lei especial que contenha normas processuais, a solução será o quê? A aplicação da norma que for mais recente, independentemente de eventual benefício do réu, item falso, tá? Se é uma lei especial, aplica-se a lei especial e subsidiariamente o Código de Processo Penal, foi o que nós vimos. Aplicação da lei especial e, quando omissa, subsidiariamente o Código de Processo Penal. Ai, que delícia, que questão linda, acabamos de ver, cara. É assim que funciona. Acabamos de ver. Por isso funciona, que a gente pensa na sua aprovação. Fala as palavras, te dá bizus que vão te ajudar na aprovação. C. Aplicação no que for mais favorável ao acusado, negativo. Princípio da especialidade. Se a lei é especial, aplica-se a lei especial. Porque para aquele caso, efetivamente, não tem o princípio da anterioridade nesse caso aqui. Tá? E detalhe, no Código de Processo Penal nós veremos que o princípio é o tempus regit actum, ou seja, o tempo regio actum, como regra. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco, quando falarmos de lei processual penal no tempo. Tá? Conjugação de ambos os diplomas? Não se conjuga ambos os diplomas. Aplicando as normas que forem mais benéficas ao réu? Impossível.
E prevalência da regra geral do Código de Processo Penal em virtude da proibição constitucional do juízo de exceção. Não se aplica nesse caso o juízo de exceção. Juízo de exceção é outra coisa que a gente vai trabalhar no momento certo, ok? Então B é o nosso gabarito. Bem, pessoal, já está aqui na tela o nosso próximo tópico, que é a aplicação da lei processual penal no tempo, ok? Arrebentando, quebrando tudo para você acertar. Valeu? Beijo no coração. Até mais.